Paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Érica César e hoje falaremos sobre o tema Aquecidas pelo Poder do Espírito Santo. O versículo base se encontra no livro de Jó 37, versículo 6, que diz: Pois a neve diz, cai sobre a terra ao aguaceiro e as chuvas fortes, sede fortes. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo e como ele atua nas nossas vidas nos momentos difíceis. Lembrando que nós cristãos, nós também passaremos, né, por momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para que nós tivéssemos bom ânimo. E qual que é a chave para mantermos o bom ânimo, né? Sabemos que na nossa força, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, nós não vamos conseguir, mas existem algumas chaves e hoje falaremos a respeito dessas chaves, tá bom? Fica aí, amém? Fica aí que iremos aprender juntas. Deus abençoe. Devemos levar em consideração que o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, né? Nós cremos aqui na doutrina do Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O livro de João 14, parte A, vai dizer: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o próprio Deus nos enviou o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que faz parte da Trindade. Tanto é que na Bíblia Sagrada também vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós pensamos, né, erroneamente, que o Espírito Santo ele vem com poder e que esse poder apenas nos fará pular, rodar. Eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que a pessoa, quando ela está cheia, ela vai manifestar a presença do Espírito Santo de várias formas. Uma delas é pulando, saltando, rodando. Eu não sou contra a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas devemos entender que não é somente essa ação do Espírito Santo de Deus, né? A ação dele sobre as nossas vidas. É claro, quando nós permitimos, lembrando que o Espírito Santo ele é um ser educado, ele só entra quando nós concedemos essa permissão a ele para que ele entre. E quando ele entra, ele tem várias funções, né? E eu falaria algumas aqui, que é nos conceder, no livro de Gálatas, do 5 em diante, ele vai dizer sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, que é a mansidão, a caridade, a paz, o domínio próprio. Ele também é o nosso professor. O livro de João 14, 26 vai dizer que ele nos ensinará todas as coisas. E o livro de Romanos também diz que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, porque na verdade nós não sabemos orar. Então ele vem para nos ajudar. Olha só quanta coisa boa que o Espírito Santo ele nos ensina e nos ajuda a passar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que nós não estamos sozinhos. O inimigo, ele luta, né? Todos os dias nós estamos em uma batalha espiritual. Nós acreditamos ou não, existe uma batalha sendo travada, inclusive nesse exato momento. E a luta do inimigo é para que nós venhamos a esmurecer, a perder a nossa fé, a desanimar. Eu costumo dizer que ele não quer apenas, né, que nós venhamos a morrer, porque ele sabe que a morte do cristão é lucro, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que viver é Cristo e morrer é lucro.
mas ele quer que nós tenhamos a pior morte que pode existir, que é a morte em vida. E a morte em vida, ela não acontece da noite para o dia. A morte em vida é um processo. É um processo onde o diabo ele vai fazendo as suas investidas, ele vai tentando roubar a nossa mente, roubar o nosso entendimento, roubar a nossa fé. Para quê? Para que nós venhamos a desanimar e desacreditar na promessa. E eu vou dizer que por nós mesmos, né? Pela nossa carne, por nós mesmos, é muito fácil acontecer isso. Né? Se nós formos guerrear as nossas guerras com a nossa força, é muito fácil de acontecer isso. Porém, nós temos a presença do Espírito Santo, né? Como eu disse no início, ele não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa. Ele é um professor, ele é amigo, ele nos ensina todas as coisas. A Bíblia Sagrada também vai dizer que ele nos fará lembrar de tudo, de tudo. Olha só, nós temos um companheiro e não é um companheiro qualquer, é um professor, é um amigo, é um ajudador. Olha que coisa linda! Paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Érica César e hoje falaremos sobre o tema Aquecidas pelo Poder do Espírito Santo. O versículo base se encontra no livro de Jó 37, versículo 6, que diz: Pois a neve diz, cai sobre a terra ao aguaceiro e as chuvas fortes, sede fortes. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo e como ele atua nas nossas vidas nos momentos difíceis. Lembrando que nós cristãos, nós também passaremos, né, por momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para que nós tivéssemos bom ânimo. E qual que é a chave para mantermos o bom ânimo, né? Sabemos que na nossa força, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, nós não vamos conseguir, mas existem algumas chaves e hoje falaremos a respeito dessas chaves, tá bom? Fica aí, amém? Fica aí, queremos aprender juntas. Deus abençoe. Devemos levar em consideração que o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, né? Nós cremos aqui na doutrina do Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O livro de João 14, parte A, vai dizer: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o próprio Deus nos enviou o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que faz parte da Trindade. Tanto é que na Bíblia Sagrada também vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós pensamos, né, erroneamente, que o Espírito Santo ele vem com poder e que esse poder apenas nos fará pular, rodar. Eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que a pessoa, quando ela está cheia, ela vai manifestar a presença do Espírito Santo de várias formas. Uma delas é pulando, saltando, rodando. Eu não sou contra a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas devemos entender que não é somente essa ação do Espírito Santo de Deus, né? A ação dele sobre as nossas vidas. É claro, quando nós permitimos, lembrando que o Espírito Santo ele é um ser educado, ele só entra quando nós concedemos essa permissão a ele, para que ele entre. E quando ele entra, ele tem várias funções, né? E eu falarei algumas aqui, que é nos conceder, no livro de Gálatas, do 5 em diante, ele vai dizer sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, que é a mansidão, a caridade, a paz, o domínio próprio. Ele também é o nosso professor, o livro de João 14,
26 vai dizer que ele nos ensinará todas as coisas. E o livro de Romanos também diz que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, porque na verdade nós não sabemos orar. Então ele vem para nos ajudar. Olha só quanta coisa boa que o Espírito Santo ele nos ensina e nos ajuda a passar. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que nós não estamos sozinhos. O inimigo, ele luta, né? Todos os dias nós estamos em uma batalha espiritual. Nós acreditamos ou não, existe uma batalha sendo travada, inclusive nesse exato momento. E a luta do inimigo é para que nós venhamos a esmurecer, a perder a nossa fé, a desanimar. Eu costumo dizer que ele não quer apenas, né, que nós venhamos a morrer, porque ele sabe que a morte do cristão é lucro, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas ele quer que nós tenhamos a pior morte que pode existir, que é a morte em vida. E a morte em vida, ela não acontece da noite para o dia. A morte em vida é um processo. É um processo onde o diabo ele vai fazendo as suas investidas, ele vai tentando roubar a nossa mente, roubar o nosso entendimento, roubar a nossa fé. Para quê? Para que nós venhamos a desanimar e desacreditar na promessa. Eu vou dizer que por nós mesmos, né? Pela nossa carne, por nós mesmos, é muito fácil acontecer isso, né? Se nós formos guerrear as nossas guerras com a nossa força, é muito fácil de acontecer isso. Porém, nós temos a presença do Espírito Santo, né? Como eu disse no início, ele não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa, ele é um professor, ele é amigo, ele nos ensina todas as coisas. A Bíblia Sagrada também vai dizer que ele nos fará lembrar de tudo, de tudo. Olha só, nós temos um companheiro e não é um companheiro qualquer, é um professor, é um amigo, é um ajudador. Olha que coisa linda! Então eu não sei como o dia mal se apresentou na sua vida. Eu não sei se o dia mal se apresentou por meio de uma doença, por meio de um problema no casamento, por meio de uma traição, por meio de alguma situação na sua finança, um problema familiar, um problema emocional, um problema com o filho. Eu não sei como esse dia mal chegou, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos um amigo, nós temos um intercessor, nós temos um professor. E não é um professor qualquer, porque esse professor ele nunca colocou um pé dentro de uma faculdade, mas ele nos ensinará todas as coisas, todas as coisas. E é ele que nos ajudará a passar por todas as situações e de cabeça erguida. É ele que nos ajudará a passar por todas as situações, e assim como foi Jó. Jó, ele passou por uma situação, imagine, né? Eu imagino o quão difícil que seja você enterrar um filho. E Jó não enterrou apenas um filho, né? Ele enterrou todos os filhos e filhas dele. Ele sofreu um contra-ataque espiritual na vida financeira, na vida familiar, na saúde dele. E ele venceu por quê? Porque ele não estava sozinho. Então nós venceremos por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. É claro que nós sabemos que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus ele ainda não havia descido. Ele desce após a assunção do Senhor Jesus Cristo aos céus, né? Após a morte e após ele subir aos céus. Mas nós sabemos que Deus estava no controle de tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está no controle de tudo. Então, eu não sei se a sua prova está igual à prova de Jó, se está parecida com a prova de Jó. Eu não sei, até porque quem conhece o seu limite é Deus, né? Nem nós conhecemos o nosso limite. É Deus que conhece o nosso limite. Mas Deus, ele me autoriza, né, a profetizar, e eu profetizo de olhos abertos para dizer que você não vai morrer no meio dessa prova. Amém? A prova é o local aonde
nós viveremos milagre, aonde nós teremos a presença do Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. Érica, como que eu faço para receber o Espírito Santo de Deus? Existem várias formas de recebê-lo, mas uma das formas é a obediência. No livro de Atos ali, a partir do capítulo 1, Jesus ele deu uma ordem para os discípulos, né? Os discípulos eles não queriam ficar em Jerusalém após a morte do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam com medo, né? E alguns foram embora, né? E para aqueles que ficaram, Deus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então Deus ele fez uma afirmativa. E uma das coisas que nós temos que fazer para receber o Espírito Santo de Deus é sermos obediência aos pedidos do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a obediência ela gera bênção. Somente a obediência gera bênção. E aqueles homens, eles ficaram até que do alto. Eles foram revestidos de um poder tão grande, tão grande, tão grande, que na primeira pregação de Pedro, e olha só, Pedro, ele era um homem, né, que nós sabemos que ele era analfabeto. Na primeira pregação dele, mais de 3.000 almas convertidas por conta da presença do Espírito Santo de Deus. Essas coisas quem faz é só o Espírito Santo de Deus. Não tem como, não tem como. É só a presença do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele era um homem dúbio, né? Nós sabemos aqui a história de Pedro, que ele falou, Jesus, eu vou contigo até a morte, eu vou morrer contigo, né? E depois ele negou Jesus por 3 vezes. Só que após a descida do Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai nos relatar que ele estava pregando o Evangelho. E ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho. E quando ele foi solto, ele volta a pregar o Evangelho. E alguém vem e ameaça e diz para ele, olha, se você continuar pregando o Evangelho, nós te prenderemos de novo. E Pedro, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele diz, eu continuarei pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. É só a presença do Espírito Santo de Deus que nos tira o medo. É só a presença do Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade para falar. Amém? É só a presença do Espírito Santo de Deus. Em outra passagem, ele estava subindo para orar. E tinha um homem que ele estava ali na entrada do templo. Ele não podia andar. E Pedro, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, falou para aquele coxo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e ande em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer, eu já caminho para o final, que a sociedade aí fora, o mundo aí fora, a nossa família, os nossos vizinhos, eles não precisam de mais um pregador de renome, de mais um cantor de renome, de mais uma missionária de renome, um pastor de renome. O que essa sociedade aí fora precisa são de homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que podem não ter dinheiro, que podem não morar de repente na melhor casa, e se morar também não tem problema. E se tiver dinheiro também não tem problema. Mas a sociedade aí fora está precisando de homens e mulheres cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Lotados da presença do Espírito Santo de Deus. Porque é só Ele que nos dá interpretez para falar, é só Ele que nos dá interpretez para curar, e é só a presença do Espírito Santo de Deus que aquece o nosso coração nos dias más, nos dias da tribulação, nos dias da angústia. Ele é a pessoa que nos faz triunfar. Porque por nós mesmos nós paramos, nós desistimos, né? Mas como eu disse, sexta-feira ontem eu estava ministrando e eu disse
que quando você está dentro de um quarto depressiva ou depressivo, pedindo a morte, você não impacta ninguém. Sabe como nós vamos impactar? É quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, passando pelos nossos invernos, passando pelas nossas perseguições, mas não lá dentro do nosso quarto, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E fazer a obra do Senhor Jesus Cristo não é apenas estar em cima de um altar, não é apenas estar dentro de uma igreja. Fazer a obra do Senhor Jesus Cristo é também, por meio de um abraço, trazer cura, trazer alívio, trazer bálsamo. É também nós termos equilíbrio para nós mesmos. É nós sabemos que, mesmo nos dias ruins, Deus está no controle. Mesmo nos dias maus, Deus está no controle. E além dele estar no controle, Ele nos manda o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, que é o nosso professor. E pode ter certeza que Ele nos ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar como falar, Ele vai te ensinar como caminhar, Ele vai te ensinar a como ter fé, Ele vai te ensinar a como ser um homem e uma mulher que agrade ao coração do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Então aquiete seu coração, aquieta a sua alma. A palavra de Deus diz que nessa peleja você não terá que pelejar. Amém? Então aquieta. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso braço, colocar o nosso conhecimento aonde nós deveríamos apenas colocar o nosso joelho. A nossa função apenas é orar, é buscar, né? Porque quando nós calamos, o Senhor ele começa a atuar, o Espírito Santo ele começa a atuar. E muitas vezes as nossas emoções elas estão tão bagunçadas, os nossos pensamentos estão tão bagunçados que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas hoje o conselho, né, que o próprio Espírito Santo de Deus ele dá, ele é: aquieta a sua alma, aquieta seu coração, porque ele falará contigo. Ele fará você lembrar de todas as promessas. E muitas vezes nós achamos que as promessas elas são feitas apenas pela boca de um profeta, de uma profetisa. São feitas também pela boca de profetas e pelas bocas de profetisas. Mas a Bíblia é recheada de promessa. A respeito da nossa família, sabe que a Bíblia Sagrada diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. A respeito da sua saúde, diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo atuar, acalma o seu coração. Um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Amém? Só que é muito fácil eu ter paz quando tudo está bem. É muito fácil eu querer ministrar, eu querer louvar, eu querer ser uma bênção, uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, uma boa filha, quando tudo está bem. Mas Jesus ele está falando que não é de uma paz aonde eu dependo do ambiente. O Senhor Jesus Cristo, por meio da atuação do Espírito Santo de Deus, ele quer nos dar a paz no meio da tormenta. Lembra quando os discípulos estavam no barco, né? Estava acontecendo toda aquela situação e aquela chuva, aquela coisa toda, e Jesus estava dormindo em meio à tormenta. É isso que Jesus ele quer para mim e para você também, que nós venhamos a descansar. E descansar não significa omissão. Nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar fazendo aquilo que é necessário. Porque aquilo que eu e você temos que fazer, Deus ele não vai mover uma palha. Agora, aquilo que eu e você não podemos fazer, que não está ao nosso alcance, ele move céu e ele move terra. E Deus está falando que ele quer que o Espírito Santo nos traga uma paz que excede todo o entendimento. Alguém vai olhar e falar: mas eu não acredito que você está passando por essa luta. Como que você está aguentando? Mas olha, se fosse outro já tinha enlouquecido, se fosse outro já tinha ido embora de casa, se fosse outro já tinha devolvido a carteirinha, se fosse outro já tinha desistido. As pessoas não entendem, mas como eu disse no início aqui do vídeo, não é pela nossa força, porque não é sobre nós, não é pelo nosso entendimento, porque não é
não é o nosso entendimento, não é a nossa força, é pela força que vem do céu. Amém? Uns confiam em bois, outros em cavalo, ou seja, uns vão confiar no nome, outros no sobrenome, outros no diploma, outros na economia, e você vê que isso está muito forte, porque você vê as pessoas com medo, as pessoas querendo deixar o país, as pessoas, mas nós que estamos em Cristo, nós não vamos confiar em boi, em cavalo, ou seja, nós não confiaremos na força de outras pessoas ou na nossa força, mas nós faremos menção da presença do Espírito Santo, nós faremos menção do Senhor, porque no nome de Jesus há poder. Há poder, somente no nome de Jesus.